Boa noite a todos. Eu me chamo Mário João dos Santos e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Formação Iniciada e Continuada de Professores de Ciência, uma análise dos anais no Congresso Nacional de Educação num período de 5 anos, né? 2020 a 2024. Como coautores a gente tem o aluno Emanuel e como orientadoras e coordenadora do trabalho, professora Marta e professora Silvia Regina, onde esse trabalho foi desenvolvido, né, em um projeto de extensão ao qual elas coordenam. Diante disso, quando a gente fala de formação inicial de continuado de professores, a gente é importante entender como é que as estratégias de ensino vêm sendo abordadas em trabalho científico e como esses trabalhos podem melhorar esse arcabouço e esse panorama de trabalhos sobre essa temática, né? Então é importante a gente entender como é que os trabalhos científicos podem ser pertinente para a gente entender como é que a formação inicial e continuada de professores vem sendo abordada no ambiente escolar, né? Principalmente com o aumento das tecnologias hoje, né? Que está tudo modernizado. Então é essencial a gente analisar os anais, por exemplo, do CONEDU, onde é o maior congresso do Brasil, né, de nível nacional, que publica inúmeros trabalhos de educação, principalmente voltados para o ensino de ciências, né? Então é importante entender como é que essas propostas podem fomentar outros trabalhos e como esses trabalhos podem ser inspirações para trabalhos futuros, né? Então isso foi uma inspiração de um trabalho, né, que a gente desenvolveu no projeto de extensão. E o principal objetivo desse nosso trabalho é analisar a partir dos anais, no período de 5 anos, como a formação inicial e continuada de professores vem sendo abordada nos artigos que são publicados nos anais. E quais são as principais estratégias de ensino que esses artigos traz, né? E as principais metodologias que a gente pode abordar no ambiente escolar. E como foi feito esse trabalho, né? Como ele foi desenvolvido? Esse trabalho foi desenvolvido a partir do levantamento dos anais, né, do CONEDU, com os descritores, formação de professores, ensino de ciência e professores de ciência. Depois disso, a gente fez essa análise, colocou em um software, né, o Prisma, e a gente fez essa triagem de quais os artigos a gente poderia incluir, né? E esse trabalho a gente foi desenvolvido em um projeto de extensão, a partir de uma ideia, conversando junto com a professora, né, da coordenadora do projeto. Então a gente conseguiu desenvolver um trabalho bem bacana para trazer para esse congresso. E quando a gente fez essa triagem, a gente viu que a gente encontrou 1.128 artigos publicados, mas desses, né, só 88 abordava a temática, né, o nosso tema de interesse, que abordava o ensino de ciência e a formação de professores. E a gente foi fazendo a questão do critério de exclusão e o critério de exclusão dos trabalhos até a gente chegar a esse número total. E a gente pode observar que aqui na tabela, no período de 5 anos, que a gente viu que a maior quantidade de trabalhos estava relacionada principalmente depois que período pós-pandêmico, né? Ou seja, a gente viu aí que a maior quantidade de trabalhos foi no ano de 2023, né? Com 28 trabalhos, que tá pequenininho, o eu não vejo. E a gente viu que tem uma grande quantidade de trabalhos nesse período, né? Que talvez na pandemia as pessoas não estavam tentando se adaptar ainda, né, ao contexto de congresso online, né? Que é uma maravilha, que eu acho. E a gente viu aqui que as principais estratégias de ensino que a gente encontra dentro dos trabalhos analisados foi principalmente a gamificação. A gamificação foi a mais abordada, né? Muitos trabalhos trouxeram a questão de usar os games dentro da sala de aula para incentivar os alunos a aumentar o seu interesse pelo ensino de ciência, né? Porque, lógico, ali você gera um ambiente competitivo, mas é um ambiente que pode ser coletivo entre os alunos, né? Que ele gera aquela animação de responder aquela questão e às vezes podem ser o que? Uma premiação, né? Que às vezes anima eles. Então isso às vezes podem tornar o ensino de ciência não tão tradicional, mas um ensino mais contemporâneo, né? E diante disso a gente viu que inúmeras estratégias de ensino a gente pode encontrar, né? Sobre a formação de professores e como é que essas estratégias vêm sendo abordadas, né, no ambiente escolar. E principalmente que a gente pode concluir desse trabalho que a maioria dos trabalhos estava desenvolvido principalmente em programas de iniciação à docência, né? E muitos trabalhos estavam dentro dessas temáticas de professores de ciência voltados para esses programas, certo? E aqui são minhas referências e obrigado
pela participação no Congresso.